Olá, muito boa noite. No Ação Nacional de hoje, nós vamos discutir um tema que nós sempre vemos nos noticiários, mas geralmente achamos que está longe aqui do Brasil. São os refugiados. Você sabia que quase 5 mil refugiados vivem aqui no país? Hoje nós vamos mostrar a realidade dos refugiados no Brasil. São pessoas que precisam abandonar seus países e chegam aqui com muitas histórias de violência, perseguição, ameaças. E quem nos ajuda a mostrar o nosso papel no acolhimento aos refugiados e até a cobrar do governo medidas de proteção a eles é o padre Marcelo Monge, que é diretor da Cáritas Arquidiocesana de São Paulo. Padre, seja muito bem-vindo aqui ao programa Ação Nacional. Boa noite para o senhor. Boa noite, Karina, e boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem nesta noite. E, claro, nós vamos mostrar também, durante todo o programa, um pouco mais sobre o trabalho da Cáritas. Você vai poder conhecer como essas pessoas ajudam esses refugiados que chegam ao país, e não são poucos, não. Se você tem dúvidas, se você quer mandar o seu recado para a gente, quer mandar o seu comentário, ligue para 19 3871 9620, ou, se você preferir, o nosso e-mail que você já conhece, açãonacional@rs21.com.br. E informações que nós tivemos com acesso à Cáritas apontam que mais ou menos 15 menores de idade chegam desacompanhados aqui no Brasil. Padre, como é feito esse processo com os menores? Nem sempre são só menores que chegam também, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do perfil dessas pessoas que chegam aqui no Brasil. O número, para a gente começar a conversa, vamos então apresentar um pouco a realidade dos últimos anos. Em 2010, a Cáritas Arquidiocesana de São Paulo, que é um organismo da Arquidiocese de São Paulo, acolheu 310 pessoas que solicitaram refúgio ao governo brasileiro aqui em São Paulo. Em 2011, foram 661 pessoas que buscaram a Cáritas e buscaram refúgio no Brasil. Em 2012, foram 1.876 pessoas. E neste ano, em 2013, já passa de 2.000 pessoas que buscam o refúgio no Brasil e por chegarem em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, no Porto de Santos ou em outros lugares do país, mas se dirigem a São Paulo, eles buscam o auxílio da Cáritas, o apoio da Cáritas, para pedir ao governo brasileiro o status de refugiado. E, de fato, neste ano de 2013, até o mês de agosto, chegaram 15 crianças desacompanhadas, 15 menores desacompanhados, de 14, 17, 16 anos. O número tem nos preocupado bastante. E a Cáritas, como organismo da Igreja Católica, sempre preocupada em acolher, como o Papa Francisco, e acredito que todos os papas, né, e todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, querem acolher, nem sempre sabem, nem sempre podem, mas está dentro de cada um de nós. A Cáritas tem acolhido essas pessoas e oferecido, através de alguns programas que nós temos, alguns meios para essas pessoas conviverem e se integrarem na sociedade brasileira. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre quais são esses meios oferecidos pela Cáritas a essas pessoas que chegam aqui ao país, muitas vezes, né, padre, sem esperança, muitas vezes numa condição psicológica bem abalada. E para você de casa ter uma ideia, a nossa equipe foi até São Paulo conhecer a vida de 3 refugiados. E um deles chegou exatamente nessa situação que nós acabamos de mencionar. Menor de idade, sozinho, com uma história impressionante que emociona a gente mesmo. Depois da matéria, nós vamos para um rápido intervalo e continuamos com o programa. Acompanhe. O Ação Nacional está hoje na capital paulista. A cidade é a primeira em número de pedidos de refúgio do Brasil. Até agosto deste ano, 1.972 pessoas que tiveram que deixar seus países vieram morar aqui. Em busca de uma nova vida, nós vamos ver hoje como vivem esses refugiados no Brasil. A fama internacional de país acolhedor atrai refugiados para o Brasil.
Mas no desespero de deixar seus países, muitos abandonam seus lares sem saber para onde estão indo. Esse é o caso de Eli, refugiado da República Democrática do Congo. Ele chegou ao Porto de Santos na primeira semana de abril deste ano, ainda menor de idade. Quando o navio cheguei aqui, comecei a ver os brancos. Eu falei, meu Deus, que é isso? E quando eu desci no navio, eu fiquei lá perto do porto, vi os brancos e chamou uma pessoa. Eu falei para ela no francês. Falei, bonjour, vous parlez français? Eu falei, que? Fala. Eu falei para ela, eu não sei, moi je ne sais pas parler en français, eu não sei falar sua língua. Ele me deixou lá, ok, fica lá, ele vai. E começou a chorando. Felizmente, a segunda pessoa que estava passando chamou ainda ele, uns jovens, chamou ele e, felizmente, aquele jovem fala inglês. E comecei a explicar para ela tudo o que aconteceu na minha vida. A República Democrática do Congo conseguiu a independência em 1960. Desde então, a ex-colônia belga vive conflitos étnicos e guerra civil. Nos primeiros 5 anos de independência, o Congo sofreu um golpe militar. O coronel Joseph Motubo chegou a mudar o nome do país para Zaire. Até que, em 1997, houve a derrubada do regime. Desde então, o país da África Central voltou a se chamar República Democrática do Congo. Há 16 anos, o governo está nas mãos da família Kabila. Em novembro de 2011, a segunda eleição do país foi marcada por tensão. Poucos meses antes, em maio do mesmo ano, os conflitos chegaram à família de Eli. O pai do menino era pastor, médico e fazia oposição ao governo. O presidente que está no poder pediu a meu pai de fazer para ele propaganda na igreja, porque lá no Congo, o pastor são muito famosos. Meu pai era da oposição, ele não quis. E chegamos no dia 5 de maio de 2011, na tarde. Nossa casa foi... Nós vemos a soldado entrou na nossa casa e pegou toda a nossa família. Estava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Lá estava no 14 anos, eu estava no 16 anos e minha irmã estava no 13 anos. E levamos para um lugar incerto. E para lá chegamos perto do mar, perto do rio do Congo. E ele pegou meu pai. Eu gritei, pai. E eles vão com meu pai. E depois 5 minutos, eu ouvi o tiro. E ele matou meu pai. Começávamos a chorando. E depois aquele soldado que fomos com meu pai, e pegamos toda a família, exceto minha irmã de 3 anos, porque ele era muito criança, muito pequena. E até hoje eu não sei onde fica minha irmã. O congolês tem pouco contato com os amigos em seu país. Ele também não sabe qual o paradeiro de seu irmão. Durante o tempo em que permaneceu na prisão, a mãe do menino sofreu um derrame e não resistiu. Eu estava chorando todo dia lá na prisão. Desde nós entramos na prisão, tinha ninguém, nem advogado, nem juiz, nenhuma para perguntar por que você está aqui.
eu fazia amizade com um soldado que estava mesmo igreja, estava mesmo comunidade de meu pai. Ele me perguntou: por que você todo dia está chorando todo dia? Eu falei para ela, eu contou para ela tudo que foi acontecer na nossa vida. A fuga para o Brasil surgiu com a amizade desse soldado. Ele liberou o menino durante a noite da prisão. Uma pessoa o levou até um porto e depois de 2 anos preso, ele conseguiu sair do país. Tinha uma pessoa lá dentro do navio que me deu a comida e remédio. Se eu tomo remédio, eu fico dormindo. Não sabia para onde, muito cansado, estava muito cansado. Só remédio que quando eu tomo remédio, eu fico lá dormindo. Depois de percorrer quase 8.000 quilômetros de navio e receber ajuda em Santos, ele foi encaminhado até São Paulo de ônibus. Ele falou: você vai até no centro e esse motorista vai te ajudar. Quando o ônibus chegou, o motorista falou: olha aquele polícia, vai perto dele e fala refugiado. O polícia me pegou até aqui no Caritas, que eu conversou com a Larissa Leite. E depois lá fui na um abrigo Casa dos Inocentes. Para lá fiquei lá quase 2 meses. As famílias que vêm para visitar crianças brasileiras e achou um congolês e perguntou: por que você está aqui? Por que você está aqui? Expliquei para ele tudo o que aconteceu na minha vida. E quando eu fiz o aniversário, ele falou: tudo bem, nós vamos te ajudar. E ele arrumou um quarto individual na República. A República e arrumou estudar para mim. Estou estudando e aqui estou continuando meus estudos. Às vezes, porque eu tenho a ideia de ser médico, de continuar meu estudo até ser médico, para ajudar pessoas como meu pai fazia lá no Congo. E eu acho que com Deus e com a minha esperança da vida, vou ser médico se Deus quiser. O africano completou 18 anos no último mês de julho. E o que muitos desejam nessa idade é tirar a carteira de motorista ou comprar um carro. Para refugiados como ele, que tiveram todos os seus direitos feridos, o desejo é ter o direito à liberdade. Eu quero mais encontrar minha família, ficar perto da minha família. Não estou bem. Lá é verdade, isso é verdade no meu coração. Não estou bem porque se eu como, estou me perguntando se também meus irmãos comem. Se eu dormo, estou perguntando se também meus irmãos dormem. É difícil. A vida tornou muito, muito difícil.